Pois muito bem, galera do YouTube, estou na área para mais uma aula do canal Smart Groups. E na aula de hoje nós vamos continuar resolvendo as questões de matemática do Enem 2019. Vamos resolver a questão 137 do caderno cinza. Em um jogo online, cada jogador procura subir de nível e aumentar sua experiência, que são dois parâmetros importantes no jogo, dos quais dependem a força de defesa e a força de ataque do participante. A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência, enquanto sua força de ataque é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Nenhum jogador sabe o nível ou experiência dos demais. Os jogadores iniciam o jogo no nível 1 com experiência 1 e possuem força de ataque 2 e de defesa 1. Nesse jogo, cada participante se movimenta em uma cidade em busca de tesouros para aumentar sua experiência. Quando dois deles se encontram, um deles pode desafiar o outro para um confronto, sendo o desafiante considerado o atacante. Compare-se então a força de ataque do desafiante com a força de defesa do desafiado e vence o confronto aquele cuja força for maior. O vencedor do desafio aumenta seu nível em uma unidade. Caso haja empate no confronto, ambos os jogadores aumentam seus níveis em uma unidade. Durante um jogo, o jogador 1, de nível 4 experiência 5, irá atacar o jogador 2, de nível 2 experiência 6. O jogador 1 venceu esse confronto porque a diferença entre sua força de ataque e a força de defesa de seu oponente era. Então ele fala aqui no problema que em um jogo online são levados em consideração dois parâmetros para se calcular a força de defesa e de ataque dos participantes, que é o nível e a experiência. E aí ele fala aqui o seguinte primeiro, que a força de defesa é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado da experiência. Bem, com isso aqui a gente pode montar uma pequena equação. Dizer o seguinte, ó, que a força de defesa é igual a constante de defesa vezes o nível, vezes o quadrado da experiência. O que é esse K de defesa? É a minha constante de proporcionalidade. Como eu estou trabalhando com uma equação que envolve proporcionalidade, mais especificamente é diretamente proporcional, a gente tem que ter essa constante. Então esse K de defesa indica essa constante de proporcionalidade. E aí ele fala também aqui que essa força de defesa ela vale 1 quando o cara inicia esse jogo, que o nível no início do jogo também é 1 e que a experiência é 1. Então, se eu substituir aqui o valor da força de defesa, o nível e a experiência no início do jogo, eu consigo descobrir quem é essa constante de proporcionalidade para a defesa. Então, vou fazer o seguinte, onde tem a força de defesa, eu coloco o valor dela no início do jogo, que é 1. Aqui está a minha constante de defesa. Aqui o nível, que no início do jogo vale 1, e a experiência, que é 1, elevado ao quadrado. Resolvendo aqui, 1 ao quadrado é 1, vezes 1 dá 1, então minha constante de defesa vale 1. É dito também na sequência que a força de ataque é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Então, eu posso montar uma outra equação da seguinte forma. A força de ataque vai ser igual a constante de ataque vezes a experiência e o quadrado do nível. E aí ele fala que essa força de ataque no início do jogo, ela vale 2. E o nível continua valendo 1 e a experiência 1. Então, se eu substituir essas informações aqui na equação que eu montei, eu consigo encontrar a minha constante de ataque K. Então, substituindo, eu vou ter o seguinte. A força de ataque vale 2, que é igual a constante de ataque, vezes a experiência, que é 1, vezes o nível, que é 1, elevado ao quadrado. Que 1 ao quadrado é 1, vezes 1 dá 1, então minha constante de ataque vale 2. Por que eu encontrei primeiro a constante de defesa e a constante de ataque? Porque agora eu tenho a minha equação com todos os parâmetros para calcular essa força de defesa e força de ataque. E aí ele fala o seguinte, que o jogador 1 ele desafiou o jogador número 2. E esse jogador 1 ele tem nível 4 e experiência 5. Bem, se ele desafiou, ele tem que calcular a força de ataque dele, ok? E como é que eu vou calcular a força de ataque? Eu vou pegar aqui a constante de ataque que é 2, já coloquei aqui, multiplicar pela experiência dele e multiplicar pelo quadrado do nível. Como o nível dele é 4, onde tem o N eu vou colocar 4, e onde tem experiência eu vou colocar 5. Então eu vou ter que a força de ataque desse jogador 1 que fez o desafio vai ser 2, vezes a experiência que é 5, vezes
4 ao quadrado, que é o nível dele ao quadrado. Aqui eu vou ter 2 vezes 5, 10, 4 ao quadrado, 16, então o jogador 1 tem força de ataque 160. Agora, eu vou pegar aqui o jogador 2 e calcular a força de defesa. Para o jogador 2, é dito que ele se defendeu com nível 2 e experiência 6. A minha força de defesa vai ser 1, que é a constante de defesa, vezes o nível, vezes a experiência ao quadrado que ele tem. Como aqui o nível é 2 e a experiência é 6, a minha força de defesa vai ficar 1 vezes o nível que é 2, vezes a experiência que é 6 ao quadrado. Aí eu vou ter 6 ao quadrado, dá 36, vezes 2, 72. O que acontece? O jogador 1 tem força de ataque 160, o jogador 2 tem força de defesa 72. Aí ele diz no problema que o jogador 1 venceu esse confronto. E venceu porque a diferença entre a força de ataque e a força de defesa seria de quanto? Bem, então o que ele quer no problema é saber qual a diferença entre a força de ataque, que eu vou colocar aqui, ó, e a força de defesa. Eu sei que a força de ataque é 160, a de defesa é 72, então a diferença é 88. Então o jogador 1 venceu esse confronto porque a diferença entre sua força de ataque e a força de defesa de seu oponente era de 88. E a resposta da nossa questão é aqui a alternativa B. Bem, galera, essa foi a resolução de mais uma das questões do Enem 2019. Se você gostou, deixa aí o seu like, faça o seu comentário, compartilhe o nosso vídeo nas redes sociais e aproveita, se inscreve aí no nosso canal para estar nos dando aquela força, aquela moral grandiosa de sempre. Foi mais uma vez um imenso prazer estar com vocês e não esquece, agora ficou fácil aprender matemática. Até o nosso próximo encontro.